Meu pai era arquiteto, meu avô era arquiteto e meu bisavô também. Então, eu nasci numa família de ah, tenho- nasci numa família que sempre teve uma vocação artística ali, né? Então, quando eu tinha 16, 17 anos, eu passei a desenhar. Acabei estudando arquitetura também, não finalizei o curso, mas eu tinha o que o professor chamava de traço para arquitetura, né? Eu tinha um certo traço. E sempre comecei a desenhar bico de pena, óleo, pastel, com 16, 17 anos, para aqueles salões de arte jovem. E quando eu já estava ali com os meus 20 e poucos anos, eu comecei a descobrir que eu não tinha. Eu até fazia faculdade de Direito, mudei da arquitetura para Direito, porque tem um lado da família da minha mãe que é tudo juiz, promotor, ministro do STJ, tudo isso. Aliás, eu fiz uma exposição do meu primo, que é aluno do grupo de estudos, lá no STJ, uma mega exposição dele, que ele é muito bom fotógrafo. Além de E então eu descobri que eu não sabia pintar nem desenhar tanto quanto eu queria me expressar. Eu tinha dois amigos que tinham câmera, tudo, gostava. Minha avó fotografava bastante, meu pai tinha uma coleção de fotos muito grande, fotos de família. Então sempre vivi com essas duas coisas. E quando meu avô veio para o Brasil, com meu bisavô, eles trouxeram um pintor junto, que ainda era adolescente, filho de amigos, para vir, porque meu avô já veio para empreender aqui no Brasil, meu bisavô, né? Então, quando ele chegou aqui, ele montou uma construtora em Santos, né, grande. Então, meu avô, para você ter uma ideia, ele é formado em arquitetura e engenharia em Minneapolis, no Wisconsin, em 1905, 1914. Uhum. 8 anos trabalhando nos Estados Unidos, arquiteto, antes de voltar para o Brasil. Porque naquela época, um navio de Santos para os Estados Unidos levava 3 meses. Né? Então, ele ficou por lá. Mas a gente sempre teve na casa dos meus avós paternos uma coleção de retratos da família que esse rapaz pintou. Depois ele foi estudar na Itália, da Itália ele voltou para a cidade espanhola, de onde era o meu avô, meu bisavô, e lá tem um museu hoje com o nome dele, inclusive. Ele se tornou um artista conhecido, Antônio Hernandes. Mas eu cresci vendo retratos de bisavô, avô, tudo pendurado na parede. E é uma luz espanhola, né, do chiaroscuro, da chamada época da luz espanhola, né, de Velázquez, Ribera e outros artistas, né? E nos livros do meu pai, nos livros da minha avó, tudo isso acho que impactou subliminarmente ali. Então, quando eu comecei a fotografar, eu já tinha mais um gosto, de certa forma, mas fiz o que todo mundo fez, né? Inclusive, quando eu comprei a minha primeira câmera boa, eu tinha uma da minha avó, mas era difícil de trabalhar. E era uma Nikon. Que eu me lembro, eu comprei com um kit, eu tinha não sei quantos filtros, então tinha aquele filtro estrela, tudo que era baboseira que eu fiz, acabei fazendo, e depois abandonei tudo, né? E aí acabei iniciando a questão da fotografia. E naquela época você não tinha muita opção ali, você tinha ser um fotógrafo publicitário, de ter estúdio, era muito caro, né? Você tinha que investir no estúdio, tudo. Então a minha opção era jornalismo, né? Então eu trabalhava no Tribunal de Justiça nessa época, eu estava estudando direito e trabalhava no Tribunal de Justiça. Tentei mudar para a Secretaria de Cultura, mas não consegui porque não tinha jogo. Que eram meus primeiros. Eu tentei até ser fotógrafo da polícia. Tinha um concurso para ser fotógrafo. Uhum. E dois amigos de Santos, a gente entrava em tudo que era concurso que tinha de fotografia. Até esse que foi. A gente foi fazer
na USP, na academia, não era para ser policial, era para fotografia pericial. Uhum. É interessante porque a gente tinha dois amigos de fotoclube que eram peritos da polícia fotógrafos. Nossa. E falaram para a gente estudou, é uma prova dificílima, né? Nossa. Assim como foi uma também para entrar na Secretaria de Cultura, na Secretaria de Cultura aqui de São Paulo. Uhum. E foi curioso isso, porque eu tinha uns 60 candidatos, eu fiz a prova teórica e a prova prática, foi revelar um filme, fazer uma cópia, e a teórica que caiu até curva de filme, coisa absurda, assim. E eu fiquei selecionado entre os 5 que ficaram para finalistas e não fui classificado como o melhor ali. Quem foi classificado foi o Elcio Nagamini, que tirou o primeiro lugar. E depois da minha carreira jornalística, começando em Santos, indo para a Folha, eu fui para o Festival de Verão, que aliás vou retornar ao palco lá do auditório agora no festival que o Scavone está fazendo lá em Campos do Jordão, né, de fotografia. Vai ter um encontro lá no auditório do governo, né, que é um auditório grande, onde tinha o festival de verão, de inverno, voltada para música clássica, né, e erudita. E aí eu estava cobrindo isso, 90 e poucos, lá pela Folha, quando eu encontro o japonês fotografando lá para a Secretaria de Cultura, que era o Elcio, que tinha entrado naquele concurso, né? Aí ficamos conversando lá alguns dias, né? E ele falou que estava cheio, que não sei o quê. No final, eu acabei contratando ele na Folha. Olha só. Eu era editor e ele queria vir. Eu falei, não, então acabou vindo e fez uma carreira boa. Ele ficou depois editor também. Depois foi ser editor na Isto É. E tá indo. Uhum. Então, no início do jornalismo, né, eu consegui cobrir férias, eu tirava licença no tribunal e cobria férias no Jornal em Santos, cada vez numa sucursal para tentar até chegar na matriz. Foram 2 fotógrafos que entraram na minha frente, assim, de surpresa, quando tinha uma vaga, já estava quase desistindo, quando morreu um fotógrafo lá, eu entrei na vaga dele. Eu já estava também velhinho lá, o Paco Herrera, que ele já tinha. E eu fiquei 1 ano exatamente na tribuna quando 2 amigos me levaram para a Folha para falar, olha, vai abrir uma vaga na Folha e estão te avisando para você se inscrever para ir. Eu fui selecionado e não tinha tinha 2 vagas, tinha 2 pessoas só para resolver isso. Uma era o Luiz Prado, que estava vindo do Jornal do Brasil, né, que era um puta jornal na época. E eu que vinha da Tribuna de Santos, né, que não era nem perto. Então, o candidato foi contratado, e falei, com paciência, né. Aí, só que uma semana depois, eu estou na tribuna, indo embora, assim, 6 da tarde, me ligam de São Paulo, aqui é o Novaes, editor de fotografia da Folha, abrimos outra vaga, você quer vir para cá? Eu falei, cara, quando que eu tenho que ir? Não, amanhã. Então eu tinha que resolver se eu saía do jornal, se eu ia para lá, como é que eu ia sair do jornal, né? Aí eu fui conversar com a minha secretária de redação, falei, tudo bem se eu sair, não sei o quê. Sim, de repente. Primeiro ela me deu um susto, não, pensa bem, lá tem muito, como chama, é muito volátil o emprego lá. De fato era para jornalista, mesmo era, mas fotógrafo assentava mais tempo. Então, mas eu falei, bom, então fui, e assim. E desde a tribuna eu sempre me interessei pelos retratos, porque eu era do tipo assim, que não era muito fotojornalista de ação, sabe? Depois eu me defini um pouco muito mais para The New Yorker do que para National Geographic. Sim. Entrar no mato cheio de bicho e ser mordido por mosquito não é minha praia. Então eu prefiro sentar, ouvir uma história com um escritor durante 3 horas, que eu fico feliz da vida. Entendeu? Então, uma fase, em ambos os jornais,
o retrato começou a ter uma ligeira importância, assim. Uhum. Era muito descartado pela maioria. O pessoal queria fazer futebol, queria fazer passeata, queria fazer briga de rua, crime, invasão de delegacia, tudo isso eu fiz. Tudo isso eu fiz, mas não era prioritário para mim, mas para a maioria era. Então, fazer um retrato lá de um escritor, que aquilo era chatésimo para a maioria, para mim era um prazer, né? Então, e também foi bom porque eu peguei um período de revolução gráfica na Folha. Uhum. Gráficas que começaram a incentivar a gente a ter uma visão mais autoral da fotografia. Então, aí que entra bem a minha parte familiar, né, de ter visto tantos retratos assim, de ter visto, tenho uma coleção de livros de arte imensa, né, como você pode ver aqui, mais do que, né, que é outra parte igual, e mais do que está na frente aqui do todo. Então, eu sempre tive em casa, meu pai adorava livros de arquitetura, livros de arte, então eu sempre tive uma linguagem embasada ali em referências. E isso pegou, assim, o pessoal gostou muito no jornal, juntou com a vontade de o jornal ser mais autoral. Foi uma época que foi nosso consultor, para a gente criar fotos até de esporte que fossem diferentes, né? A gente instalou, por exemplo, uma câmera no teto do ginásio do Ibirapuera para fazer o mundial de vôlei aqui. Disparador remoto, a gente disparava fez a quadra quando não tinha drone, né? Drone. Então, também isso juntou com o fato de eu sempre gostar de livro e sempre estar com algum livro no jornal. Então, eu ia fazer uma pauta, tinha um tempo a mais, parava numa livraria e sempre, vez ou outra, eu estava chegando no jornal de volta da pauta com um livro na mão. Então, claro que eu podia escrever também. Então, eu fui convidado para fazer um texto para o Caderno de Educação, em 88, sobre os 100 anos da National Geographic. Então, esse foi o meu primeiro texto na Folha, né, para o Caderno de Educação, não foi nem para Ilustrada. Pois é. E daí eu continuei até eu sair do jornal. Então, depois fui para a Ilustrada, eu escrevi, inclusive, na Ilustrada, crítica de disco de jazz, escrevi crítica de cinema, e escrevia crítica de fotografia, né? Muitas entrevistas ou livros. E na Vanguarda, porque eu era muito amigo do dono, sou amigo do ex, agora não tem mais, o Freebook. E o Petit, que era meu conterrâneo, ele em todas as feiras de livros do mundo. Então, sempre, por exemplo, em janeiro ele tinha o lançamento do inverno, do verão lá fora. 6 meses. A gente já sabia mais ou menos, ele falou, não, o livro vai chegar aqui no Brasil uma semana depois que ele está nos Estados Unidos, ele vai sair nos Estados Unidos. Então, eu lembro do Bresson, o Early Works, não, The Europeans, que eu escrevi, ele tinha acabado de ser lançado nos Estados Unidos. A gente até comprou as fotos do Bresson, da Magnum, pena que eu não sabia que as fotos impressas da Magnum iam valer um dinheirão hoje em dia, senão eu teria ficado com um monte. Assim. Eu tenho um retrato de Jasper Johns que está na minha parede de foto, que é a escada, e é do Hans Nemeth, de 1983, da Bienal de Veneza. Foi o que eu guardei por razões afetivas, né? E outras imagens do tempo de jornal, que eu fiquei com elas guardadas no banco de dados, aquelas coisas, né? Então, esse trabalho se juntou com tudo, né? Depois ele foi para a revista. Quando eu saí, eu passei a escrever uma coluna na revista Iris Foto, 2 colunas, na verdade, uma chamada Estante e a outra chamada de Jornalismo. E depois fui para a Fotográfica, que eu fiquei mais tempo escrevendo, a Iris acabou, né? Também não fui tempo. Aí escrevi já para Santa Art Magazine, para Mitsubishi, para The Present. Aí são matérias que eu fiz, que eu fotografava e escrevia também a matéria. Coisa que eu escrevia na Folha.
né? Eu trabalhei muito com crítica não, review de motos. Então viajei muito com motos de fábrica pela Folha, né? Para o caderno de veículos. Então eu escrevia o texto, escrevia, fazia as fotos, né, das viagens. E eu fiz isso depois também saindo da Folha para algumas revistas, como Mitsubishi, essa coisa. Então, viajei em vários lugares da África, Canadá, do lado de Israel, lá na Jordânia, e assim por diante, para Mitsubishi ou para The President, né? Texto e foto. Então, essa foi também que me levou a criar o blog, né? Quando as revistas começaram a reduzir, naquela crise lá em 2000, Dilma, né? A revista Fotográfica, nos livros nos textos de perfis, escrevia 10, 12 mil caracteres, né? Com mais umas 8, 9 fotos, dava 12, 13 páginas na revista. Aí ela cortou para 6 mil caracteres. E os reviews de livros de 6 mil caracteres cortaram para 2.500. Então eu abri o blog, foi ideia do Yatan Canabrava, a Renatinha Baralho fez o blog para mim, colocou no Tumblr, porque ela tinha 18 anos de idade, ou 17 anos, eu não fazia ideia. Só fui fazer ideia que o Tumblr era uma coisa mais jovem quando a minha filha falou que tinha, e tinha 200 mil seguidores lá. Então, então meu começo com a fotografia, ele foi, e essa parte que é a inspiração da Luz de Ouro, a chamada Luz de Ouro da Espanha, ela foi se aprimorando com o tempo, né? Depois eu saí do 35, quando saí da Folha, passei a usar o 6x6 direto, até ficar híbrido no digital, usava, revelava o filme e já mandava digitalizar o filme inteiro. Só que começou a pouco isso, assim, pela corrida, né? E aí eu tive que entrar para o digital e tudo. E agora, por exemplo, 2 livros feitos com o celular. Eu não acho que a mídia é importante ali. O importante é o olhar do fotógrafo, né? Então, se ele fotografa com caixa de papelão, aliás, agora em Goiânia, a gente fez uma mesa, eu, o Chicaoca e o Ghisoni. O Ghisoni é o diretor do Laboratório de Fotografia da Universidade Federal lá de Goiás, né? E o Chicaoca é do Fotoativa de Belém, né? Então, que tem todo esse trabalho lúdico de câmera pinhole, essas coisas todas. A gente fez uma mesa junto sobre a alfabetização visual. Olha, como professor da universidade está estudando, está há alguns anos estudando, desde o governo Bolsonaro, trocas de informações por WhatsApp violentas. Trabalho porque é uma violência que você não percebe, né? Essa fake news, essas coisas. Então, a gente discutiu por 2 dias como é que pode ser feita uma alfabetização visual da fotografia para as pessoas poderem entender o que está acontecendo quando elas veem uma fotografia. Seja aquele da Folha, do Lula com o tiro, né, que é discutido em ambas as partes, né, de qualquer maneira é discutível, até as fotos que são manipuladas, fake news. Né, o que não deixa de ser fake também, a foto do tiro, né? Enfim, serviu para lançar a fotógrafa mais popularmente, né? Acho que foi a ideia. Não sei se você concorda, não é nenhuma misoginia, mas eu acho que foi isso que aconteceu, porque ela tem um histórico bem complicado antes disso. Eu não vou contar aqui. Mas, então, quer dizer,
O problema todo é que hoje a fotografia ela está quase sendo dispensada, digamos assim, na imprensa, né? A Folha, para você ter uma ideia, ela não tem mais uma editoria de fotografia. Nós éramos 3 editores na época. Então, hoje eles têm um desk que faz infográfico, faz ilustração, faz fotografia, faz charge, faz tudo que é visual. E 2 pessoas que mexem com tudo isso. Né? Então, tem um staff super reduzido. Né? Alguns, como o Lalo de Almeida, tem até um contrato que ele trabalha 6 meses por ano por conta própria, mas oferecendo conteúdo para a Folha. Ele mesmo. Aqui ele ganhou o WordPress Chotô sobre as queimadas no Pantanal. Né? Então, isso é pauta dele, sugestão dele, aí viabiliza com a Folha, o valor, produção, né? Mas isso é 1, 2 que fazem. O resto, freela e mal remunerado ainda. O Globo também, o Globo está até anteriormente, a Folha já tendo, eles não têm também uma editoria de fotografia, eles têm uma plataforma de produção, uma plataforma chama digital, uma coisa assim, plataforma de imagem que engloba tudo isso também. Então, as revistas que eram de qualidade, por exemplo, a The President, né, que era uma revista chique para burro, com matérias boas, papel maravilhoso, ela acabou terminando. A Mitsubishi também, eu não tenho visto, não sei se eram feitos live ali, então tinha uma turma boa que fazia isso. Então, a própria Select também, agora ela está optando por fazer um livro em vez de uma revista. Então, a cada vez eles lançam um livro, assim, bacana também, mas... O Paulo Mendes da Rocha, na Casa Vogue, quando eu recebi a revista aqui, eu caí para trás. Assim. A revista era dessa finurinha, assim. Tinha 2 centímetros de largura. Agora tem nenhum. Então, o suporte é o eletrônico, né? São as mídias eletrônicas que a gente trabalha. Que servem para resolver a vida do fotógrafo. O que dá uma pena para quem está começando, né? E ou ele aceita ganhar nada, ou ganhar muito pouco, ou ele não tem trabalho. Né? Embora o fotógrafo lá, o húngaro, né, o Balasgard, ele me falou que ninguém precisa mais de ter revista para publicar. Você cria o seu próprio site e publica. Quer dizer, é bom falar que tem 2 empregos bacanas, né, que nem ele. Ou ele fotografa para a Red Bull todos os X Games no mundo inteiro, e nas horas de folga ele pega esse dinheiro e faz os projetos pessoais dele. Inclusive, Facing the Water Crisis, que é maravilhoso. Assim, ele está fotografando a crise da água no mundo inteiro. Maravilhoso no projeto. Teve na Rocinha, teve em vários lugares no Brasil. E Amazon 2. Que ele fez um projeto chamado como é que chama? Base Track 2.8, que é o 28º Batalhão Americano dos Mariners, no Afeganistão. Então, eles ficaram por 6 meses fotografando por celular os Mariners no deployment, lá no Afeganistão. Poxa. E já para a família ver, para o pessoal ver. Então, isso com o iPhone 4. Você olha, a capa é fantástica. É número 2 da revista Zoom. A gente falou, olha, agora eu não preciso. Antes eu trabalhava para jornal, mas se você trabalhar para jornal, também você tem que ficar que nem o louco, porque
Uma hora eles querem a guerra do Afeganistão, aquilo lá perde a graça, você vai para o Iraque, perde a graça. É a Ucrânia. E assim, então ele acha que ele mesmo pode fazer o conteúdo dele. Ele está fazendo, né? Ele tem feito. Uhum. Então, é mais ou menos isso. A minha entrada na fotografia foi essa. E como que é a relação entre essas todas as influências, né, artísticas que você teve na produção sua, na criativa, né? Como que elas interferem? Olha, o que Desde a acontece, na escolha verdade, de pauta, né? Porque é o que você falou, né? Com o tempo você foi escolhendo direcionar também, né? O que você também, gostaria de fazer. quando eu saí do jornal, eu fiquei preocupado porque eu achei que eu não ia ter mais o nome da Folha por trás, né? E porque, claro, né, essas figuras conhecidíssimas do mundo, famosas, foi por causa do jornal, né? Por causa do jornal, não, eles tinham que estar posando para o jornal, né, quando eles vinham ao Brasil. Uhum. Então, eu falei, puxa, eu quero sair do jornal, eu vou ficar preocupado, porque vou ter que parar de fotografar essas personalidades, né? Não é que me interessava só internacionais, mas eu fiz um esforço maior para isso, sabe? Porque eu queria que meu trabalho tivesse uma linguagem mundial. Isso influenciou muito na edição do meu primeiro livro, né? De ter personagens, porque a minha ideia era que, inclusive, descolá-las da cidade, né? Quanto mais neutro o fundo para mim, era melhor. Porque eu não queria, eu queria que essas imagens fossem vistas no mundo inteiro, sem dizer, isso aqui foi feito no Brasil. Entendeu? Talvez petulância da minha parte, muito, mas é uma coisa que sempre me moveu. Eu trabalhei para jornal, depois do jornal o suporte fica ruim, você já quer uma revista que imprima melhor o seu trabalho. Depois da revista semanal, que foi Veja, Isto É, e Época, se eu não me engano. Aí passei para as mensais, né? Tipo Cláudia, Marie Claire, Elle. A gente até estava rememorando isso no podcast, né? Apesar de que eu fiz muito pouca moda, e acho que eu fiz mais moda na Folha do que nas revistas. E aí você vai para as revistas mensais que são mais cuidadas, né? Aí depois dessas revistas mensais, você vai para as revistas customizadas que são mais chiques. Então tem um papel muito melhor, tem lombada quadrada, impressão muito melhor e tudo mais. Então sempre foi uma busca pela representação melhor da minha imagem, entendeu? Chegou uma hora, até falei isso para Pink Weiner, porque o João foi meu assistente, né? O João Weiner, durante um tempo, quando eu fotografava no Fashion Week. Uhum. E fiz 5 anos ou 6 anos de Fashion Week. Aí a gente foi lançar uma revista, era para ser lançada a Harper's Bazaar, aí entraram numa contenda jurídica entre Globo e outra companhia. Então todo o pessoal que estava para ser para Harper's Bazaar, Lilian Patti, a Gênia, a Rose, todo o pessoal que foi da Abril, das grandes revistas da Abril, estavam para fazer a Harper's Bazaar. Uhum. E aí, com esse embrulho, brecou tudo, né? E aí a Lilian Patti resolveu fazer o boletim da moda e me chamou para fazer as fotos. Uhum. E foi com o São Paulo Fashion Week. Então, e a gente já tinha feito muita foto de moda na Folha, porque a Lilian caderno Casa e Companhia, né? Também é outra coisa que eu gostava de fazer, que nenhum fotógrafo, fotojornalista, aquilo era indecente, entendeu? De fotografar. E eu falava assim, não, pode deixar que eu mesmo vou fotografar, não tem problema, eu adoro isso. Inclusive o Zeca Camargo começou como modelo nosso. Olha Ele só. era
colega de escola da Lilian Patti, ela chamou o Zeca para posar para uma pauta de praia. Uhum. Roupa de praia. Então o Zeca usando neoprene de surfista, essas coisas. O Zeca tinha um cabelo assim até o ombro, sabe? E era novinho, tudo, mais magro, né, do que ele está hoje. E aí ele acabou ficando com a Lilian como subeditor, e aí ele fez uma carreira, foi ser editor da... E aí o João foi ser meu assistente nesse boletim da moda, né? E um dia a Pink me pergunta, o que você acha? Aí ele vai trabalhar na Folha e a Pink me pergunta, você acha que é legal? Você acha que vale a pena? Eu falei, olha, Pink, a Folha é como o jornal é como uma bateria, se você comparar a bateria de níquel-cádmio com a bateria de alcalina. A curva da bateria alcalina, ela é muito mais lenta. Assim, ela tem uma curva mais ampla. Então ela vai perdendo a força, assim, né? Mas demora mais. A de níquel-cádmio, que na época não era de lítio ainda, é aquela que você recarregava, né? Você comprava o carregador e carregava ela. Ela tem um super pico, que você, ela vai, e depois só que ela cai de uma vez, quase, assim, quando ela começa, né? Então, o jornal é mais ou menos isso. Você tem ali, se tiver tirocínio, você tem aquela fissura diária, né? Que você tem que controlar depois que você sai, né? Porque você vai para uma semanal, você vai ter que esperar uma semana para sua foto sair. Quando ela sai, quando não espera duas, você vai para mensal, é pior ainda, porque você trabalha sempre duas edições antes da que vai sair. Então você leva 3 meses para sair a sua foto. As corporativas, né, customizadas, são trimestrais. Então você põe uma, você até esqueceu que você fez aquela pauta quando vai sair. Então, eu saí do jornal, eu fiquei preocupado com tudo isso, né? Mas o que aconteceu foi que eu criei uma relação muito boa entre as assessorias de imprensa. Eu, como profissional da Folha, né? Uma na organização, no relacionamento, até burocrático, outra como fotógrafo, e chegava lá no show, no Free Jazz. Então, o Jorginho Rosenberg era da Veja. E o Jorginho brigava com os caras toda vez que tinha show. Ah, porque eu quero mais tempo, porque eu preciso fotografar, o lugar não é bom, ah, porque não vou sair agora. Eles chegaram e falaram, olha, vão fotografar 3 músicas, depois é só. Eu falei, nossa, dá e sobra. Né? Nos primeiros free jazz, a gente fotografava todos os shows o tempo todo. Mas aí tinha fotógrafo que queria aparecer mais do que o cara no palco e começou a atrapalhar o show, né? A ficar na frente, tem uma coisa. E, e assim, sempre que pediam, falavam, olha, vai ser assim assado, eu sempre cumpri, tanto é que isso me veio de troco, entendeu? Essa relação. Uhum. Eu lembro do Canivelo, que é uma das maiores no Brasil, ele estava fazendo mostra de cinema, estava lá cobrindo a mostra de cinema e estava sentado lá no café do Matsuri, esperando a tarde. Ia ter outra coletiva, outra, enfim. Aí tô lá sem fazer nada, ele passa, e aí, você está sentando? Eu tô aqui esperando para tarde, fazendo hora. Ah, você quer fotografar o Harry Connick Jr.? Ele acordou agora aí, você toca? Tá afins? Eu te levo lá pro seu fotógrafo. Aí entrei na sala, tava o Harry Connick, fotografei ele. E aí na sala do lado que tinha uma ligação, tava o Almodóvar, tava a Rossi de Palma, tava a Marisa Paredes, todo mundo atrás, porque estavam esperando a Euro Channel chegar para fazer as fotos, a filmagem, não chegava ninguém, eu entrei na sala lá e comecei a clicar eles e pedir para eles posarem. E eu já tinha feito justamente o Almodóvar de manhã, só que numa coletiva, em tele. Tinha uma foto, mas não era um bom retrato. Então eu comecei a perceber depois, quando, por exemplo, eu fotografei o Peter Greenaway, foi para mim. Então eu liguei para a Sofia Carvalhosa, Sofia, eu quero fotografar o Greenaway. Ah, é para você? Para quem que é? Eu falei, não, é para mim. Pra mim mesmo. Ah, que tal? Então, 1 hora da tarde tá bom para você? Eu falei, tá ótimo. Entendeu? Então,
eu comecei a ver que eu acho que essas pessoas reconheciam o meu trabalho mais do que o próprio jornal, entendeu? Porque eu achei que ia ficar sem pai nem mãe, e foi ao contrário, né? Todos me acolheram ali, quer dizer, a relação criada foi muito legal, até hoje, entendeu? Se eu preciso fotografar alguém, eu ligo para alguém, e em 2 minutos eu descubro como eu acho a pessoa. Até agora, vendo muita foto para livro, né? E a galeria à frente, ela estava fazendo uma exposição com 8 artistas japoneses no Brasil, né? E aí eles sempre me pedem, eu fiz já 6 livros com eles, de vários artistas, e aí eles me passaram uma lista dos 8, eu tinha 7, né? Flávio Shiró, Toni, Akabayashi, Fukushima pai, Fukushima filho, como é que é outro lá? Aí faltava, eu acho que o Toyota, né? O Yutaki Toyota, que eu gostava muito, até tenho gravura dele, mas nunca tinha fotografado. O livro já faz 20 anos que eu publiquei. Inclusive agora eu estou fazendo outros artistas que eu não tinha fotografado, pensando numa reedição do livro ampliado, né? E aí, em 2 minutos, liguei para a galeria lá que eu conhecia, o Flávio, o Jairo da galeria. Eu sempre confundo com a frente. A frente chama frente porque está na frente da galeria do pai dele. Então ela chama frente, que é do James Lisboa. E a galeria do Jairo lá, é aqui em Genópolis, a gravura que eu tenho foi uma troca que eu fiz com eles. E eu falei, pô, Jair, você tem o telefone do Toyota? Eu tenho, sim. Então, quem não tenho, mas eu sei quem tem. Aí, em 2 minutos, ele achou, me mandou o telefone, eu liguei e falei com o filho dele, o Gianni, para ser muito engraçado, né? O japonês tem um filho com nome italiano, mas é porque o Toyota morou na Itália há muito tempo, antes de vir para o Brasil. Não, ele veio para o Brasil, aí foi para a Itália e ficou, depois ele voltou. E fotografei, entendeu? Então, como é que se fala? Um know-how de jornalista mesmo, né? Aí acabei fazendo faculdade de jornalismo, né, me formando, tudo, porque eu ia dar aula na pós-graduação da FAAP. Que, aliás, está com problema, né? Eles não estão conseguindo fechar as turmas, essas coisas. A graduação também do SENAC e tudo. Então, uma crise educação assim, privada. Uhum. Então, a minha relação com o retrato, ela não era muito de estilo, porque o meu estilo sempre foi esse, né? Já desde pequeno, digamos assim. Uhum. Comecei a ter essa liberdade de ser mais autoral, eu que emplaquei essa, que é o que eu faço até hoje, é o meu modo de fotografar. O que foi importante era a minha relação com os fotografados, né? Então, eu desenvolvi várias técnicas, digamos assim. Uma é que você tem que saber quem você fotografa. Pode parecer uma coisa meio estranha, mas você tem que saber bem quem você fotografa para você não cometer nenhuma gafe, para o cara perceber que você conhece ele, porque se ele percebe que você, no caso dos estrangeiros, você tem muito pouco tempo para fotografar, então você tem que fazer uma foto em 10 minutos. Só que essa foto você tem que estar preparado 1 ano para fazer, entendeu? Mais ou menos a história. Então, é uma coisa que, felizmente, muitos dos fotografados que eu tenho foram pessoas que eu conhecia e que eu gostava muito. Mas, tirando foto comercial ou foto de jornalismo, eu fotografei pessoas que eu gostava. Né? Não 100%, mas que eu fazia para outras coisas políticas, algumas coisas assim. Embora eu goste das fotos que eu fiz do Lula, gosto das fotos que eu fiz do Ulisses Guimarães e vários outros, né? Mas essa necessidade do retratado, o estrangeiro principalmente, e até também do brasileiro, só que o estrangeiro é muito melhor de você fotografar, muito mais fácil. Ele tem uma abordagem muito mais profissional que o brasileiro. Entendeu? Eu falo isso. Então ele é business.
Não é que ele seja melhor que o brasileiro, mas ele tem uma noção de business. Então ele fala, eu tenho uma agenda, eu tenho que fotografar para tal, tal, tal revista. Então eu vou fazer isso da melhor maneira possível. Né? Vou dar o que eu posso dar. E o brasileiro não, o brasileiro pensa ao contrário, ele quer se fazer de imortal, de que ele é o máximo e não dá a mínima. Entendeu? A não ser quando cria fotógrafos pets, que eu chamo de fotógrafos, que nem a mulher do Olivier, que é lá, Débora Bloch, né? Ela tem essa cultura de fotógrafo pet. Então, eles moravam no meu prédio, quando eu morava na Praça Buenos Aires, né? Já estava quase se separando o Olivier quando ele montou o café que era embaixo do meu prédio. Então, uma vez eu estou sentado lá, na porta ali de casa, não sei porquê, e eu vejo o carro da Abril parando e como é o nome dela? Meu Deus. Dada Cardoso. Dada Cardoso, que antes era conhecida como Darcy, mas depois mudou para Dada. Ela foi freela da Folha no Rio, porque aí ela casou com o diretor da sucursal do Rio, né? Mas aí só dava problema, nós mandava uns filmes que eram terror, assim, de deixar fora. E aí eu vejo ela entrando, correndo, saindo correndo do meu prédio, eu reconheci a produtora que estava sentada no carro, esperando, e aí ela mal me cumprimenta, assim, eu conheço ela, é do tipo assim, eu sei do seu passado, né? Não me manca gostosa comigo, porque eu conheço o seu passado. E aí eu perguntei, o que ela está fazendo? Vocês estão fazendo aí? Ah, não, a Dada está lá em cima conversando com a Débora Bloch, resolvendo um pepino. Porque a Débora Bloch passou uma lista de 6 fotógrafos que ela só quer que fotografe ela, que era o cara da Marie Claire, que era da Marie Claire, para Marie Claire. Era o Fernando Lousa, que Fernando Lousa é um peça, né? Ele é o Nilo, daquele filme Prêt-à-Porter, do Altman. Você já viu o Prêt-à-Porter? Só sacaneia todo mundo. Figura. E então era o Fernando Lousa, o Duran, o Bob, mais não sei quem. Só isso que ela atendia. E aí o que aconteceu? Ela pautaram o Fernando Lousa, só que o Fernando Lousa deu cano na foto, não apareceu para fotografar a mulher, né? E aí tentaram fazer com que a Dada pegaram, acho que a primeira que viram, para tentar convencer a Débora Bloch a posar para ela, né? E eu acho que não deu certo, porque ela saiu meio com uma cara amarrada de lá, né? Então você tinha essas coisas, né? E você tinha que conhecer bem o personagem. Então, uma vez também eu estava fotografando o Andrés Vollenweider, que era aquele da música Nuage, né? Aquela música, como é que chamava? A gente chamava de Muzaki, né? Tinha aquele japonês também, como é que chama? Até que era gostosa, sabe? Mas era uma música mais contemplativa, assim. Teve uma fase disso, né? Nos anos 90. Sim, New Age, né? New Age, que era o apelido, o Kate, o pianista, deu o apelido de Nuage, né? Que é nuvem em francês, né? E eu conheci, até tinha disco dele, e ele era um arpista, né? Assim, e o cara chega correndo, eu já estava lá esperando, que eu sempre cheguei antes para as fotos. Dificilmente eu cheguei atrasado. Uma para conhecer o lugar, para saber onde podia ligar um flash, ou para onde era a luz, já está completamente pronto, né? E aí cheguei lá com um flash, uma sombrinha, naquela época eu levava um kit, flash, sombrinha, o flash, Hasselblad, o tripé, tudo numa mala, um fundo cinza que eu sempre usei. E estava lá já pronto ali para minha vez, né? Aí eu escuto um cara falando assim com o assessor de imprensa, né? Olha, eu quero ir com ele, se ele pega o instrumento dele e leva lá para a rua para a gente. Eu chamei ele de lado assim, desculpa, posso dar um palpite na sua foto aí, isso aqui?
não pede para ele levar o instrumento dele para fora, porque ele vai te olhar para uma cara e vai te largar sozinho aí. Ah, por quê? Ele toca uma harpa. Você já viu como é que é uma harpa? Não dá para levar sozinho aquilo lá, tem que precisar de um carrinho para levar. Né? Então, para ele levar o instrumento, ele vai olhar quem é esse cara, né? Não tem a menor ideia de quem eu sou. Sabe o que eu faço, né? Você joga com um pouco do brio do sujeito, né? Sim. Porque também as pessoas procuram as outras porque elas têm algo a dizer, né? Ou fazem algo que interessa a alguém, né? E isso alimenta, principalmente o ator, o artista, pessoas que são avessas mesmo. Mas eu faço isso porque eu vivi isso. Eu estava fotografando o Pinka Zuckerman, que era um super violinista, né, israelita, assim, o maior violinista do mundo hoje, eu acho. E caí na besteira de falar, que tal se pegar o seu violino pra gente fazer uma foto, né? Ele só olhou para mim, né, assim, tipo, você tá onde? Tá louco? Né? Endoidou? Que eu vou pegar para fazer a foto, né? Aí depois, recentemente, eu descobri, quando eu publiquei no Instagram uma foto dele, fui ver a bio dele direito e vi que o violino dele era um violino de 1700 e não sei quanto. Entendi. Vale. Então, aí eu passei a ter mais cuidado, assim, com o que você pode falar. Por outras vezes também isso rendeu essa intimidade, entre aspas, porque ninguém fica íntimo, né? Mas você tem uma conexão de algum tempo ali que você pode usar. Então, eu estava fotografando o Christopher Lambert, já tinha feito as fotos dele na suíte presidencial que ele estava, e ali, enquanto eu arrumava meu equipamento, fui conversando com ele, assim, small talk, sabe? Ah, olha, outro dia eu vi uma foto sua na revista Studio, uma foto do Luke Hu, que você está fazendo umas micais com a língua de fora. Ah, você viu essa foto? Você conhece o Luke? Eu sou amigo dele e tudo. Eu falei, conheço. O Luke era o fotógrafo da revista Studio francesa, que era uma revista de cinema, mas eu comprava essa revista quando eu podia comprar revistas, né, importadas, porque era uma revista francesa, custava caro. Mas tinha sempre bons retratos nessa revista, que é outra coisa que eu também sempre andei armado, né? Sempre comprando livros e me decepcionaram anos depois, mas também serviu para descobrir novos fotógrafos. E aí ele falou, essa reportagem foi legal, a gente brincou bastante. E aí, você quer que eu faça alguma coisa também assim? Né? Ele perguntou para mim. Eu falei, quero. Que tal se eu me enrolar aqui nessa cortina? Né? E aí ele foi lá, enrolou a cortina e ficou só com a cara para fora, no meio da cortina, assim. Uhum. Essa cultura, digamos, prévia, te ajuda muito a você conversar com o retratado e criar um elo de intimidade ali, ainda que é importante para o fotógrafo. Mas que você pensar na luz que você vai ser, ela sempre flui no momento ali. Embora ela tenha uma característica, né? Às vezes o close. Agora eu estou fazendo uma série de fotógrafos que eu encontro em eventos com fundo branco e um close-up são assim. É meio esquisito, né? Acho que nem todo mundo gosta muito do alemão lá, o nome dele, Caio Reisenwitz, né? Ele saiu com um olhar assim, umas olheiras gigantes, barba por fazer, assim, uma coisa. Mas ele nem aí curtiu bastante. Então, coisas que são projetos paralelos. Saiu um dia, eu tenho uma série também feita com o The Type, que é outro aplicativo, né? E já foi publicada na PB Mag, um ensaio com uns 15 fotógrafos. E essa coisa de ter os fotógrafos, uma que eu lancei um livro também no final da pandemia, que foi o Mestres da Fotografia, que é uma série de 29 fotógrafos que a Fotografe publicou, livro de 200 e poucas páginas, com entrevista com 29 grandes fotógrafos do mundo inteiro. Né? Todos, alguns que
Não, desses 29 eu fotografei 20. Então tem o Cartier-Bresson, que eu não fotografei, infelizmente, o Irving Blumenfeld e outros. Então é o perfil que eu escrevi e os retratos que eu fiz. Graças a isso que o Robert Delpy levou a foto do Pierre Berger para a coleção Photopost. Então tem uma edição de 2014 que chama Un pour les autres. Un pour les autres. Que são fotógrafos que fotografam fotógrafos. E aí eles compraram a foto do Berger, então eu estou quer dizer, eu acho que é o terceiro brasileiro que está nessa coleção, Salgado e o Thiago Santana, que tem um livro na coleção, mas essa é uma coletiva. Mas é uma coletiva que estou ali no meio de tudo que é nome bacana no mundo, ali, e com as fotos dos bacanas. Enfim, e outra foi o desenvolvimento de uma outra prática também, que era quando tinha as coletivas. Né? A coletiva é um negócio ruim, porque todo mundo fotografa na mesa. Então, dificilmente você vai conseguir fazer uma foto que seja boa. Então, eu esperava acabar, eu já separava no Maxud, o que eu chamo de meu estúdio, né, que era a sala VIP ao lado das de coletiva. Então, eu já tirava, já posicionava a luz da cortina ali, era um fundo de cimento polido, né, perfeito para o estúdio, perfeito. Janelão do chão ao teto ali, com corta-luz, melhor igual. Posicionar a luz, né? Então ele saía, quando ele estava saindo no corredor, eu pegava pelo braço, falava, agora sua vez de fotografar, entrava, puxava ele para a sala ao lado, e ele acabava posando, sozinho, entendeu? Então, às vezes ia lá algum biqueiro lá, querer pegar uma casquinha da foto. Mas normalmente ficava só para mim, e assim que eu acabava, dispensava o cara já imediato. Pode ir embora, porque ninguém mais faz outra aqui. Eu descobri uma coisa, que a pessoa nesse estado, ela tem um gap de consciência. Então, normalmente ela era massacrada nas coletivas. De música no Brasil e tudo, era um horror. Tinha metade da gente que não sabia nada do que estava perguntando, só perguntava idiotice, o coitado tinha que ficar respondendo bobagem. Então ela saía cansada mesmo. Descobri, o repórter saía cansado também. E aí tinha esse gap que ela ficava ali, o que eu vou fazer? Eu vou almoçar? Eu tenho outro compromisso? Não sei o quê. É nesse momento, desse vácuo, que eu puxava a pessoa e conversava com ela, agora sua vez de fotografar, falava um monte de coisa, eu levava lá e clicava até a pessoa, antenar de novo, entendeu? Aí, tá bom então, né? Agora eu preciso ir almoçar. Aí, não, tudo ok, pode ir embora, já tá feito. E, então, isso também demandava você estar numa condição de poder conversar com a pessoa, né? Melhorei o inglês, eu leio muito, até eu estou lendo o Cavaleiro, o The Gentleman em Moscou, que vai ser uma minissérie que está na Paramount, se eu não me engano, mas é um livro que eu ganhei de um amigo meu americano, que me trouxe o mês passado aqui, que eu leio no original, então é uma maneira de treinar, uma maneira de... Tudo eu vejo, os filmes... para não perder essa coisa. Minha mãe, que morou 10 anos na França, ela fazia conversação em casa, né, de francês. Então eu tinha aula de francês com o Monsieur Raymond. Daí eu queria surfar e estava eu lá tendo aula de francês com o Monsieur Raymond, com a aula de piano com a Dona Lourdes. Para um surfista aquilo era um saco, né? Até eu lamento muito não ter muito interesse na época, assim, de me dedicar mais a essas duas coisas. Assim. O francês é... Mas se eu tiver que resolver uma tradução simultânea, é impossível. Tá, você mata, né? Mas lendo, mas não... Até eu tenho vontade de fazer o italiano ou o francês, são duas línguas que eu acho muito bonitas.
você tem que... Eu lembro de um fotógrafo do Estadão que estava fotografando um músico, a gente olhando ali junto. Aí ele pegava assim, apontava para o instrumento, não, pega, faz assim. Fazendo uma, né, pro cara, quer dizer, uma coisa, o cara ficava olhando aquela cara não sei do que você está falando, né? Porque pode ser, é que nem garçom francês, né? Você faz assim, de café. O cara fala, o quê? O quê? Que isso aqui? Café. Não, primeiro que na Europa, dois é assim, né? Não é assim, né? Já, se ele falasse assim, ele ia ter uma pena de você, mas ele faz de propósito, ele está entendendo que você Sim. pede e fica fazendo essa encheção de saco. Uhum. E essa coisa, eu tenho até uma foto que minha máquina travou uma vez com o Tom Marsalis e o filme não rodava. E porque eu pedi um filme emprestado, era uma revista de jazz e tive que ir correndo para fazer esse retrato. Quando eu vi, bebê. Aí encontrei um amigo que me emprestou, me arrumou um filme, ele me deu, mas era rebobinado, e a Nikon, daquela época, na Folha, não aceitava filme rebobinado. Foi a primeira que saiu sem transporte, sabe? Eletrônico. E punha aquela porcaria, não puxava, e o Marsalis assim, olhando para mim, né? Tipo, e aí, né? Vai sair esse negócio, assim. Aquela cara de quem tá lá com o saco cheio e vai sair daqui a pouco. Então, você tem que estar muito preparado para tudo isso, né? Eu acho que essa junção toda, quando eu fotografei o Greenway, também foi num horário que era antes tinha uma TV antes e uma depois. Aí, antes, a TV que tinha que chegar antes ficou presa no tráfego, a TV que tinha que chegar depois ficou presa no tráfego. Aí eu falei com o pessoal era para o Sesc, uma ópera que ele estava fazendo, foi na rua, inclusive, e eu falei, que tal a gente adiantar essas, né, já que eu estou aqui, estou pronto, o set, flash, tudo montado, fala com ele. Ele falou, topou. Fiquei uma hora conversando com ele sobre cinema, sobre meus filmes favoritos, sobre o Michael Nyman e a música dos filmes dele, a importância da cor na fotografia de cinema, tudo é tietagem, entendeu? Tudo é tietagem ali, uma hora e para nada. Né? Quer dizer, não é para nada, foi para a capa do meu livro. Eu lembro se eu publiquei isso em algum lugar, mas eu já fiz exposição com ela, tudo, e... Aliás, eu nem sei onde está a foto original, porque 15 fotos desse livro primeiro ficaram no MAN. Depois mais 15. E aí também tinha outras. Uma está com o Duran, que é do Morel. Morel não, do Gil Casares. Tanto é que a revista nova da Y se chama Morel, por causa do Duran, né, que quis pôr o nome da revista. E é super bacana, até participei de 2 números já. Então, essa sempre foi a minha preocupação, de entender, se eu não conhecia muito a fundo, saber o que ele está fazendo agora, quais são os projetos, né? Ou seja, você tem que se atualizar lendo. Assim como você tem que também criar vocabulário lendo para você fotografar, né? Então, por exemplo, quando o Greenway chegou, eu sabia exatamente que ele ia estar com aquela terno e roupa, né? Porque eu tinha visto todas as fotos e ele estava com aquela roupa. Então, o Tarantino e coisas assim. Então, isso eu acho que é mais até do que a relação gráfica do filme. Uhum. Tá Mas certo. também a relação afetiva, né? Porque eu acho que o retrato ele é uma troca. Uhum. Possa ser essa relação muito rápida, ela tem uma troca de conhecimento que é mais profunda ali com você mesmo, né? Pessoas que te interessam, músicos que te interessam, escritores que te interessam, né? E muito disso rende, né? Eu tenho as fotos do Eric Hobsbawm em 8 países. Uhum. Eu tenho das 2 Chinas os livros aqui. As 2 capas com minha foto, e uma da China de Taoyuan e outra na China de Beijing.
Então, é uma coisa que é afetiva também, né? Sim. Claro, né? Você lida com o ser humano, com ideias e tudo. Não vou dizer que 100% foi super, super prático e resolvido, assim, com alguns foram mais difíceis, né? Também tinha uma questão de respeitar a pessoa. Eu sempre fui disso. E eu lembro o Alan Parker foi ele fez um voo turbulento de Londres para São Paulo, chegou no aeroporto, brigou com que era o diretor o Leon Kakoff, e foi para nossa entrevista, né? Pra você ver, o cara tava assim super tranquilo para Melhor falar. humor do mundo. Então, eu fiz as fotos para o jornal colorida e fiz PB, troquei de câmera com a minha Leicazinha e fiz o PB. Tem seis, Uhum. seis fotos. E é a foto, dá para ver a tensão dele, sabe, no rosto ali. Uhum. Foi positiva. Não, também sou do tipo que não precisa fazer 200 rolos de filme para fazer um bocado. E quando eu mudei o filme, quando eu vi, às vezes guardando equipamento, saindo, aí eu vi outro ângulo ali e falei, nossa, peraí, que eu vou fazer mais. Aí carregava um back e fazia naquele ângulo. Raro, assim, mas nunca deixei de fazer porque vou ter que pôr um filme novo para fazer uma única foto. Tive bons assistentes que sempre ajudaram, isso depois, né, já do jornalismo, e que já conheciam o trabalho, então já tinham como instalar as coisas, como ver os gapzinhos que você está deixando, né, o fio que está aparecendo, o pelo, o cabelo que está no terno do cara e essas coisas mais, né? E eu dou muito valor também, tanto é que sempre agradeci eles nos livros. Assim. Uhum. Eu acho que é meio por aí, assim. Maravilha. Uma luz, assim, a não ser aquela que eu já, desde pequeno, vi. Uhum. Que joia, Juan. Muito obrigada. Sempre um prazer conversar e muitas histórias. Vai ter que ter um livro só de histórias, né? Todo mundo fala, mas tinha um cara em Brasília que justamente estava fazendo uma compilação de histórias de jornalismo, que até falou comigo, eu contei várias para ele, assim, de histórias realmente para o bem e para o mal ali, né? De ter dado certo. Uhum. Mas é bom, isso foi bom, a experiência jornalística foi boa, porque você conhece muita gente. Tem uma namorada que eu saio, ela fala assim, conhece todo mundo, não é possível. Você entra 2 minutos, passa alguém, é alguém conhecido que para cumprimentar. Ou eu, ao contrário. Uhum. Outro dia eu fui para o Ierba lá, já no Ierba encontrei 3 pessoas que eu nunca via. Uhum. Com essa pessoa lá e eu falo, gente, não é possível, você não pode se... Falei, é o problema de ser jornalista, né? É conhecer Deus e o mundo, não só... Eu não conheço só, fala, escritor, músico, essas coisas, né? Infelizmente, né? Se fosse por mim, eu só ia trabalhar com isso mesmo também. Sim. Mas sou presidente de empresa. Já ouvi.